Estamos começando mais um programa A Polêmica, aqui pelo canal 25 da Via Cabo TV, Terceira Via TV. E hoje nós temos a grata presença do vereador, advogado e jornalista Mauro Silva, que vai conversar com a gente, obviamente, sobre questão política, publicidade, sites, notícias e algumas questões também polêmicas que interessam a todos os telespectadores. Então eu tenho certeza que vocês que estão nos assistindo ficarão muito gratos com as observações e as ponderações que serão apresentadas no programa. E lembrando a vocês que nós agora estamos com o nosso e-mail de contato, programapolemica@gmail.com, programapolemica@gmail.com. Mauro, agradecer muito a sua presença. Eu tenho certeza que todos ficarão muito felizes com as suas abordagens. Eu que agradeço o convite, parabenizar Terceira Via por esse canal de TV muito importante. Quero aproveitar a oportunidade também, parabenizar meu amigo Dr. Herbert Sidney pela iniciativa. Campos precisava de um canal que pudesse estar aqui expressando a vontade do povo, a vontade da população. Muito obrigado pelo convite. A primeira questão que eu queria colocar com o Mauro, e a gente faz isso com as pessoas que estão aí em primeiro mandato, é saber ouvir do vereador Mauro qual é a sensação e qual foi a emoção de, ao fechar das urnas, saber que estaria exercendo o cargo de vereador pela primeira vez na Câmara de Vereadores de Campos. Qual foi a reação, qual foi a emoção, qual foi um momento importante desses bastidores dessa campanha? Olha, Cláudio, é inexplicável a emoção que a gente sente quando a gente acaba a apuração e você, apreensivo, passa o dia inteiro. Parece que o dia inteiro, de 8 às 17 horas, no período eleitoral, o período da votação, parece que não acaba nunca, a hora não passa. E você roda e começa a ver, e quando começa a apuração e começa a sair os resultados, a gente fica muito emocionado. E quando acaba a apuração, que você vê que, no meu caso, por exemplo, que 4.616 pessoas, você imagina uma fila de 4.616 pessoas acreditarem em você, foram lá e te deram esse voto de confiança, a gente fica muito feliz. No primeiro momento é muita euforia, daqui a pouco começa a cair a ficha e você começa a ver a responsabilidade que é, a responsabilidade que você tem, porque a partir daquele momento você não é o vereador só daquelas pessoas que confiaram em você. Você é o vereador de todos. E começa a responsabilidade, Então a sensação é de muita felicidade e depois a sensação é de muita preocupação de você não poder frustrar, a expectativa das pessoas que acreditaram e que acreditam em você. Então, para mim, foi uma alegria muito grande. Eu agradeço a todos os eleitores, os que votaram e por outra ou por qualquer motivo não votaram em mim, mas hoje eu sou vereador de todos. Isso que eu considero importante. E agradeço aos meus amigos até essa oportunidade e fico muito feliz de ter sido escolhido um dos representantes da Câmara de Vereadores de Campos. Bem, depois dessa apresentação aí necessária do vereador Mauro Silva, vamos entrar agora nas questões que também são de muito interesse. O Mauro esteve aí após a eleição e antes dos serviços legislativos iniciarem, foi altamente especulado o nome do Mauro Silva para a presidência da Câmara dos Vereadores de Campos. Todos que trabalham com mídia, em redes sociais, sites e a mídia impressa também, escrita e televisada, acompanhou uma disparada inicial do Mauro e depois um equilíbrio com o Dr. Edson, e o grupo político entendeu pelo nome do Edson Batista. Mas nós estamos aqui na polêmica e nós não poderíamos deixar de perguntar a Mauro, que foi vinculado em alguns jornais, que um dos grandes motivos não era a qualidade do Mauro, que isso aí é reconhecido pelo próprio grupo, mas sim uma não vontade dele de participar em qualquer apuração no que diz respeito às contas do ex-presidente Nelson Naim. Logicamente que isso aqui é uma pergunta que nós estamos fazendo a ele. Eu gostaria que ele explicasse isso, se isso aí realmente existiu, se não existiu, e se não existiu, qual foi realmente o verdadeiro motivo para que ele não tenha sido o presidente da Câmara dos Vereadores de Campos. Olha, Cláudio, pato novo do mergulho a fundo, Então esse é um ditado popular e é verdade. Eu acho que qualquer um dos eleitos poderia ser o presidente da Câmara. Todos foram escolhidos pelo povo. Eu acho que o Dr. Edson, nesse momento, ele que é uma pessoa experiente,
que já foi presidente da Câmara, que já passou por 2 mandatos, ele é uma pessoa mais experiente, é uma pessoa também da extrema confiança do nosso grupo político. Eu costumo dizer que a gente sempre trabalha com o grupo, eu trabalho pelo grupo. Você sabe que cada um tem um estilo de fazer política. O meu estilo sempre foi conciliador, né? Então, eu acho que o Dr. Edson, pela experiência, pela capacidade dele, nesse primeiro momento, seria a pessoa mais indicada para ser o presidente, né? Agora, tudo isso passa por uma especulação. Você sabe que a política, todo mundo opina, é igual futebol, cada um tem uma ideia, aí fala que torce para um time, torce para outro time, é natural. Acho que a política isso é natural. Mas você tem que ter a convicção e a tranquilidade de que você que está começando agora na vida pública, no cargo eletivo, apesar de eu acompanhar a Rosinha e o garotinho há mais de 20 anos, há quase 25 anos, o que para mim é uma grande satisfação, né? O que eu tenho o maior respeito, o maior carinho pelo garotinho, pela Rosinha, aprendi tudo com eles, sou considerado um fiel escudeiro, isso para mim é motivo de orgulho, né? Então, eu acho que esse momento de ser presidente ou não é uma questão. Então, isso não envolve, em hipótese nenhuma, apreciação de contas do ex-presidente Nair? Não tem nada disso. Eu acho que o que envolve nisso quando houve uma lista, até uma lista de pessoas que iam apoiar o Dr. Edson. E quando tinha o Suledil, o professor Suledil até que deu essa sugestão, e quando já tinham 4 vereadores assinados, eu falei, Suledil, eu também quero assinar. Por que eu quero assinar? Porque eu acho o Dr. Edson uma pessoa extremamente preparada, uma pessoa extremamente capaz. Então, eu assinei a lista de apoio a ele. Assinei porque considero que ele poderia, nesse momento, dar uma contribuição maior, né? Nós estamos chegando agora, tem muito tempo, vamos aprender sobre o legislativo. Apesar desse tempo todo de estar na vida pública, eu ainda não tinha uma experiência legislativa e está se comprovando isso, porque o Dr. Edson está fazendo uma bela administração. O Dr. Edson, com a maturidade dele, com a capacidade dele, ele está fazendo uma bela administração na Câmara. Isso, para mim, não importa. Outra questão importante também, nós estamos acompanhando agora o trabalho como líder do governo do Paulo Irano. Sim. Né? E uma opinião minha, subjetiva, tem feito um trabalho até o momento, apesar de ser representante do Executivo na Câmara, um trabalho bem consensual, bem aberto, com poucas arestas iniciais no que diz respeito a representar, até porque também foi secretário de Saúde, então carrega para a própria Câmara a área de saúde com suas qualidades, com suas mazelas. Mas a questão que eu quero colocar com você, Mauro, é com relação ao trato da situação com a oposição na Câmara. Eu tenho notado que, por enquanto, ela está bem amena, né? E amena demais também, a gente fica um pouco preocupado. Se essa amenidade é uma consensualidade nas questões que estão sendo trabalhadas, ou a possibilidade também de se trabalhar realmente conjuntamente em prol do município, atendendo também um pouco os reclames da oposição. Na administração passada, dificilmente um requerimento da oposição era apreciado e recebido pela situação. Então, a oposição ficava realmente sem informações importantes com relação à administração pública. Qual é a ótica que você coloca com relação a isso? E se há possibilidade dessa oposição, mesmo pequena, ter uma voz um pouco maior nessa legislatura? Eu acho que a voz da oposição cabe à oposição, né? Vai depender do trabalho que vai ser desenvolvido pela oposição. Você sai, quando você tem as contas aprovadas, todos os pareceres da conta da prefeita Rosinha foram aprovados pelo Tribunal de Contas. E quando você começa a questionar o que se passou, onde já se passou por um colegiado próprio para se julgar as contas, e se passou pela Câmara, o que o governo entende, o que nós entendemos da base governista, é que é uma questão superada, né? Se houver qualquer um requerimento, onde seja ele com substância, onde tenha alguma coisa que possa dar conteúdo ao requerimento, né? Com certeza sempre vai ser aprovado. Agora, o que não dá é para você começar a fazer política. Esses dias, por exemplo, um membro da oposição estava politizando o mosquito da dengue, né? Eu acho isso temerário, você fazer oposição por fazer. Em que sentido? Politizando e falando que algumas providências tinham que ser tomadas, não foram, como que se dependesse só apenas do poder público, né, em trabalhar no combate ao mosquito, o que não é verdade.
Então, porque o poder público... Não, o poder público tem se esforçado, o poder público tem feito... o doutor Geraldo Venâncio tem feito reuniões constantes com toda a equipe, tem trabalhado, né? Agora, é uma conscientização de todos nós. A população tem que participar. Não cabe você querer colocar tudo na conta do poder público, quando você, na realidade, tem que fazer a sua parte. Mas aí e essa parte tem que ser feita. E aí começa também a politizar. Então não dá para ficar politizando tudo, né? Uma oposição inteligente, respeita a oposição, nós temos que respeitar a oposição. A oposição teve seus votos, é uma oposição legítima, e a gente vai acatar e vai responder aquilo que for necessário. Não entrar também no caminho da oposição e fazer política por fazer. Tudo bem, eu entendi. É uma política com P maiúsculo. Eu entendi perfeitamente o que você colocou, até porque as contas que são aprovadas, subentende que ela passou pelo órgão fiscalizador do Tribunal de Contas e foi referendado pela Câmara. Mas, por exemplo, hoje a mídia atual, a mídia imediatista, faz com que surjam situações que, por mais que as contas estejam aprovadas em algumas questões, algumas especulações, algumas necessidades de um novo requerimento. Por exemplo, estamos trabalhando com a área de saúde. Mas surgiu um boato aí de uma demissão em massa, surgiu um boato, enfim, boatos, a princípio. O requerimento não serviria para isso. Por que esse requerimento não pode ser aprovado? Não, mas não é que não pode ser aprovado. Isso é um ato discricionário do prefeito, né? Então, o prefeito foi eleito para isso, ele tem um ato discricionário. Ele vai tomar as providências que ele considera necessário. Nós temos que investigar aquilo que compete à Câmara Municipal. Daqui a pouco o vereador vai querer governar. O vereador não vai governar, vai legislar. Então tem que ter essa diferença. E é isso que a gente está trabalhando na Câmara. Porque, na realidade, a imprensa, né, nós que somos homens de imprensa, o good news ou bad news, né? Então você começa a especular. É questão da informação. Porque o óbvio a imprensa não quer divulgar, ela quer, de certa forma, especular. É natural, quer trazer alguma coisa de bastidor, o que é natural. E é isso. Porque, olha, eu acho que, na realidade, Campos, a oposição, não estou falando dos vereadores, a oposição em Campos, ela precisa se organizar e sugerir, e fazer propostas. Eu acho que os veículos de comunicação, né, eu acho que alguns blogs, eu acho que alguns veículos, eles fazem o papel da oposição. Porque a oposição, na realidade, não se organiza para isso. Se organiza no período eleitoral. O que não é certo. Né? O que não é certo. Então, na realidade, a gente tem que definir bem quais são os papéis. O trabalho da oposição termina no dia seguinte ao último pleito eleitoral. Exatamente. E tem que definir bem os papéis. Essa é a questão. Se você tem os veículos buscando o interesse da população, é legítimo. Eu considero legítimo. Eu acho que crítica, todos têm que aceitar a crítica e melhorar. Né? Eu sou a favor da crítica. Agora, a gente precisa avaliar qual é o teor da crítica. A crítica pela crítica não constrói, né? E a gente tem que ter a cidade que a gente imagina. A cidade que você quer construir é a cidade que está dentro de você. Se você quer ver só os pontos negativos, você vai encontrar, né? Até porque nós estamos 4 anos de governo, né? O governo veio passando por uma transformação muito grande, foi-se investido quase 1,5 bilhão em obras, né? Foram feitos trabalhos estruturantes, né? Você vê até, posso citar como exemplo, né, a Águas do Paraíba, né, que teve que mudar parte do seu calendário de investimentos para acompanhar o Morar Feliz, acompanhando 5.500 casas em construção, acompanhando os bairros legais que foram construídos, acompanhando o bairro Show. Então, quer dizer, a gente teve um grande avanço nesses 4 anos. Não dá para fazer tudo ao mesmo tempo. É por isso que eu considero que a oposição tem que ser uma oposição responsável. Estamos conversando aqui com o vereador Mauro Silva. Nós vamos ao intervalo. Daqui a pouco a gente volta.